Tudo sobre o Flamengo e a treta envolvendo a Libra que ganhou novos contornos. Fala também sobre um goleiro do São Paulo a caminho de Portugal. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Hora de falar sobre o Flamengo e os impactos da decisão rubro-negra de recorrer à justiça bloqueando judicialmente as cotas de TV dos times que integram a Libra. Bora voltar do começo para você entender toda essa história. Os clubes de futebol no Brasil se dividiram em dois grupos na Libra e na LFU em relação à comercialização dos direitos de transmissão. Pois bem, o Flamengo, na época dirigido por Rodolfo Landim, aceitou uma redução de mais ou menos 100 milhões de reais em sua receita com TV. O modelo de divisão foi diferente. Já o sucessor do Landim, o BAP, é radicalmente contrário a essa atual situação e conseguiu nessa semana um bloqueio judicial, que no primeiro momento causou um impacto de 77 milhões de reais. A verba prometida aos clubes no mês de setembro não será depositada, ela vai ser depositada em juízo. Se esse bloqueio prosseguir, esse impacto da decisão judicial pode alcançar até 230 milhões de reais, prejudicando a São Paulo, Palmeiras, Santos, Bahia, Grêmio, Vitória, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, outros clubes que dependem dessa grana. E a Libra está muito incomodada com a decisão do Flamengo, com o fato de o BAP não ter aceitado uma mudança que havia sido assinada pelo antecessor dele. A percepção da Libra é de que o Flamengo tenta asfixiar financeiramente os demais integrantes do bloco para que eles acabem engolindo uma nova divisão, especialmente em relação aos 30% dos direitos de transmissão da audiência. Vale a lembrança de que 40% são divididos de maneira igual, 30% pela audiência e mais 30% pela classificação final. O Flamengo tenta alterar essa questão para ficar com mais dinheiro, fazendo com que os outros times tenham menos grana. Bora falar agora sobre o São Paulo, com transferência nas próximas semanas, sem render qualquer centavo ao tricolor. Goleiro Leandro, formado na base do São Paulo e que em 2022 chamou demais atenção com um gol de falta, assim como o Rogério Ceni está de saída do clube. O contrato se encerra em dezembro, hoje ele é a terceira opção no gol. Rafael é titular, Yang é reserva e ele é a terceira alternativa. O contrato acaba em dezembro e o São Paulo também nem demonstrou muito interesse em renovar esse vínculo. Diante desse cenário, Leandro já começou a escutar propostas, só 20 anos de idade, completa 21 agora no mês de novembro. E entre as maiores alternativas está jogar em um clube pequeno de Portugal. São dois os interessados, as tratativas já estão em andamento e o Leandro precisa entrar em campo. Ele não joga desde a Copa São Paulo de Juniores, ou seja, seu último jogo em 16 de janeiro do ano passado. Diante da dificuldade em ver o Leandro prosperar com o Yang e com o Rafael à frente dele, o tricolor topou liberá-lo de graça. Não vai ficar com qualquer compensação financeira. Que o São Paulo terá um prejuízo de aproximadamente 20 milhões de reais com a eliminação nas quartas de final da Libertadores na noite dessa quinta-feira, com o Morumbi diante de mais de 54 mil pessoas. O São Paulo perdeu de novo para a LDU, time de qualidade bem discutível. O único gol da partida marcado numa falha incrível do Bobadilla, que relativamente sozinho acabou cabeceando, favorecendo o Medina, que avançou para marcar na saída do Rafael. São Paulo perdeu outro caminhão de chances de gols, como já havia acontecido em Quito, embora tenha jogado melhor no Equador do que no Morumbi. Verdade é que o São Paulo acabou se perdendo, especialmente depois da desvantagem. Jogadores equatorianos fizeram muita cera, o árbitro também foi conivente, e o São Paulo acabou por merecer a eliminação, mesmo tendo jogado muito bem no Equador. Placar agregado de 3-0 para a LDU, que já havia eliminado nas oitavas de final outro time brasileiro, o Botafogo. Nas semifinais, mais um brasileiro. Agora a vez é do Palmeiras, onde o buraco me parece mais embaixo. Por que o São Paulo perde 20 milhões de reais? A passagem para as semifinais assegura 13 milhões de reais de prêmio da Conmebol. Além dessa grana, o São Paulo calcula 7 milhões de reais de bilheteria líquida numa semifinal, se tivesse passado. Confronto contra o Palmeiras, gigante, enorme, de muita expectativa. Pois bem, quero registrar que nessa quinta-feira, diante de 54 mil pessoas, o São Paulo conseguiu uma renda bruta de 8 milhões de reais, estimativa de ter ficado com mais ou menos 5 a 5 milhões e meio de reais. Só para completar, registrar também que a partir de agora resta ao São Paulo apenas a disputa do Campeonato Brasileiro, onde vai precisar terminar entre os 6 primeiros para sonhar com classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Nesse momento, o São Paulo é o 7º.
São 35 pontos conquistados, 2 a menos do que o Bahia, mas com um jogo a mais do que o tricolor da Bahia. A última sobre o São Paulo. Hernan Crespo fez 4 partidas no lugar do Zubeldia na Libertadores da América. 2 empates contra o Atlético Nacional e classificação no pênalti, 2 derrotas para a LDU. Preciso contar ainda que nas imediações do Morumbi, logo depois da partida, já pudemos ver pichações, como fazendo referência ao time pipoqueiro, fora Belmonte e fora Casares. O que você pensa sobre a eliminação do São Paulo? Quem são os principais culpados? Acho que o departamento de futebol tem muita culpa nisso, por montar um elenco caro, mas que não conseguiu estar bem saudável para os jogos mais importantes. Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Caleri custam juntos 6 milhões de reais por mês. E eles não conseguiram estar à disposição. Lucas entrou na reta final da partida sem conseguir fazer grande diferença. Usa o espaço para comentário, opina. Só não esquece de deixar like. E o jogo, Vessa? O São Paulo perdeu um monte de gols, o Bobadilha falhou, o São Paulo perdeu e tchau. Primeiro assim, o São Paulo tomou 2 gols no Morumbi nas suas 2 eliminações. O primeiro, o Luiz Gustavo dá para o Botafogo. Certo? Ano passado ele oferece o gol ao perder a bola. E o segundo foi ontem, num gol que tomar um gol desse, é uma sequência de erros que é até difícil dizer. Você tá com o escanteio seu a favor, seus 3 zagueiros vão para a área, aí você decide não bater para a área. Ok, você toca para trás. Ao tocar para trás, o normal o que é? Você para a bola e joga para a área de um outro ângulo, de outra batida, sem ser um escanteio, mas joga para a área porque os seus 3 caras grandes estão lá. Você faz o quê? Não joga para a área de novo. Você tenta chutar. Você chuta, que é o Rodriguinho, a bola desvia, sobra para o Rigoni. O que o Rigoni faz? Ao invés de acertar o passe, um passe simples, põe na área de novo. Ele consegue bater errado para a bola, tá aí, a gente está vendo agora. Aí. A bola sobra. Aí você tem Não, né? O cara Aí você tem uma terceira situação, que com todo respeito, tem 2 situações nessa terceira. A primeira, o Bobadilha não é um cara rápido. Não é rápido. Você vai deixar o Bobadilha como último? Ali para mim tem um erro estratégico, que pouca gente fala, mas para mim pode ser um baixinho, pode ser quem quiser, mas é um cara rápido. Mas ele chegou antes de qualquer forma. Aí ele chega antes e dá essa brecha de não... Ajeitou de cabeça. De não empurra o cara, dá o corpo. Enfim, era tão óbvio que ele ganharia a bola, até de uma maneira natural, que os demais que estão atrás, Rigoni e Rodriguinho, dão uma segurada. Fala, o cara tá soberano no lance, eu não preciso correr ali. Talvez o certo era até correr para até tirar o impedimento, no caso de um cartão vermelho, né? Se você ultrapassa e o cara precisa fazer a falta, ele não toma o vermelho. Até isso poderia, mas tudo bem. Ele estava muito soberano ali no lance. Ou seja, você, numa eliminatória que nunca é tão simples, contra o Botafogo você entrega um gol e ontem você entrega outro gol. Aí, sem o poder de fogo que o Arnaldo citava desde lá de trás, o time não sei se faz gol, esse time não sei se faz gol, não fez de novo. E nós estamos aí então agora com 5 jogos e um gol feito. 5 jogos, você pega 5 vezes 90, são quase 500 minutos de bola e um gol. Então como que você vai fazer 3 gols se você quase não faz gol, não está fazendo gol em ninguém? Aí você tem que ser, no mínimo, baliza 0 para que você fique vivo de alguma maneira para os jogos. Para piorar tudo, lá você ainda toma mais 2 gols dados. O primeiro, seu lateral direito, que tinha passado mal, dá uma dormida. O cara, aquela cobertura simples de um lateral, né? Você fecha, é meio simples. Ele deixa o cara passar e a outra você perde a bola numa saída sustentada aos 48 do segundo tempo. Ou seja, você entregou os 3 gols. A LDU não criou os 3 chances. Não foram 3 chances de pé em pé e tudo mais. Então, numa eliminatória que você oferece 3 gols, e aí entra mais um personagem que eu, sinceramente, se a gente elogia tanto ele, é o cara frio, é o de 80 gols em 200 e poucos jogos, é uma história já bonita no clube, poucos jogadores têm mais gols do que ele agora, só o Luiz Fabiano tem mais gol que ele.
o Luciano perder a quantidade de gols, o cara do 1-0, o frio, o calculista, perder essa quantidade de gols na ida e na volta, ele não é um menino da base. Cara, o menino subiu, tá tentando, aí o Luca, ou sei lá quem, tá subindo, pô, o menino apareceu, a chance, criou, caiu o mundo na cabeça dele, ele perdeu o gol. Não, é o frio e calculista Luciano. E não foi uma chance, foram 3, 4, 5 talvez, se você pegar os 2 jogos. É muito erro individual para mim, para entrar numa parte muito, culpar uma parte coletiva, até uma parte eu acho que até diretiva, por mais que ela tenha os seus defeitos, a gente falou aqui dessa aberração do preço do ingresso. E para finalizar, a falta de luta que as pessoas acharam que existiu, uma letargia ali no final, é muito por conta do que o Arnaldo falou, quando você toma um gol, na hora de você virar e tentar se arrumar no intervalo para vir para um abafa, aí você desespera, você fala, cara, minha montanha não era fácil, eu tomei esse gol, você vai para o intervalo derrubado. Então, essa letargia do segundo tempo, a falta de sangue que pareceu, de estar pé da vida com a derrota, de não aceitar aquilo, eu acho até que foi um tanto natural. E do torcedor, eu acho que o sentimento não era só no campo. É um torcedor que falou, cara, a direção não lutou por nada por nós. Porque quando vende aquele monte de molecada, você não está lutando com você. A direção lutou. Eu não vou entrar na responsabilidade financeira, se teve responsabilidade não. Mas ela lutou em 23. O Corinthians vende o Roger Guedes, libera tal, ela segura os caras. Ali tinha uma luta da diretoria para ser campeão. Tanto que está viralizando uma frase, uma entrevista do Casares. Eu sou da arquibancada, eu sei que eu vou ter problema no futuro, mas eu precisava lutar junto por esse título e o título veio e tal. Né, isso. A luta do São Paulo agora não seria essa. Isso, não. Essa é a questão. Ele fala isso, que a diretoria tentou lutar naquele momento. Aí o torcedor fala, cara, os caras já venderam um monte de gente. Deixar claro, isso. Se a luta for para sobreviver financeiramente e não falir, ela vale a pena. Sim. Ainda que você tenha que vender todo mundo e não contratar ninguém. Mas o problema é que não fica. Isso, então, não isso ficou não fica claro. Aí a torcida claro, na arquibancada falou, o cara fala. liberou um monte de gente e não tá lutando. Aí o cara cobrou 800 pau o ingresso, também não lutou com a gente. Isso. Então, já que não tá lutando, eu vou ficar aqui na arquibancada pé da vida e vou entrar numa letargia também. Então, eu acho que o torcedor se sentiu não só o buraco do 0-3, mas eu acho que ele, de uma maneira geral, ele entrou numa letargia por essas coisas, que são meio, não é palpável, né? Mas ela tava ali no ambiente do estádio. Pô, ingresso, os caras já não lutaram comigo, venderam um monte de jogador, quer saber, cara? 3-0, acho que nem tenho mais luta aqui. Então, acho que é um pouco, para mim, na minha visão do resumo. Eu não quis culpar o Luciano, mas, sinceramente, perder a quantidade de gol. Um cara que a gente sabe que é o cara que é exatamente esses tipos de bola, é a bola dele. 2-0 contra o Corinthians, 2 bolas. Quem meteu as bolas para dentro? Esse é o Luciano que as pessoas sempre vão esperar. Quando não acontece, não é querer culpá-lo, mas é o nome. Para mim, se eu pudesse colocar um rosto nessa eliminação, pelo que não fez na ida, pelo que não fez na volta, de verdade é o Luciano. Eu não consigo tirá-lo dessa. Muito bom. Adorei o seu raio-x, sobretudo do gol tomado do São Paulo ponto a ponto. Falhou aqui, até a hora da bola entrar na rede. Muito bom. Massa, suas impressões iniciais do campo. E daqui a pouco a gente vai para outra parte importante. Fica até um pouco complicado para mim falar diante dos relatos, né, que eu vi do Arnaldo e do Vessa, mas é muito erro, né? Eu vou me ater a isso. Você não pode colocar um jogador doente, com disposição estomacal, ou com problema, piriri, seja lá o que for que teve o Cedric lá na altitude, né? E ele tanto não estava bem que precisou ser substituído. E você não pode pôr o Marcos Antônio para treinar debaixo de um dilúvio. Quer dizer, era a Arca de Noé passando e o Marcos Antônio pedindo para ser carregado. Machucou, perdeu o jogador. Então é muito erro. Dos 3 gols que a LDU fez, 2 o São Paulo entregou. Né? No primeiro, a gente não pode esquecer o primeiro jogo, são 180 minutos, é uma composição. Eu também fiquei com essa sensação que o Vessa colocou de time sem alma, sabe? Sem meio peito frio no segundo tempo. Mas também vamos pensar aqui, o time virou uma zona, né? Nossa senhora, era bola no Mailton, cruza na área, demorou para colocar, né? O centroavante que
que é o cara para fazer gol dentro da área. Eu disse ontem aqui, cara, não dá, não pode esperar, é tipo de jogo para ele, é jogo para uma bola, né? E depois alguém me responda o que é que o Lucas foi fazer em campo, totalmente fora de ritmo, de sintonia, tá? Foi para dar ritmo para ele, foi para tentar o quê? Né? Não consegue se articular. Eu louvo muito o Lucas, sabe? Louvo mesmo, porque ele é um cara que você percebe que está afim, é um cara que quer, é um cara que tem disposição, que gostaria de ter contribuído com o São Paulo, né? Isso para mim é louvável. A questão do Oscar, para mim, eu lamento que a direção do Palmeiras ainda, da direção do São Paulo ainda caia no conto, né, dos Toninho Cerezos, dos Amorosos, enfim, não percebeu ainda dos Rames Rodrigues, não percebeu ainda que os tempos são outros e que você não pode despender de uma grana dessa para um jogador que vem de uma competição, um campeonato que a competitividade é baixa, já tem uma certa idade, e ele poderia vir sem problema nenhum se ele fosse para compor e não para depender dele para as coisas andarem bem. E assim, é uma cascata de erros, é um erro atrás do outro, de gestão, de escalação, e culmina, infelizmente, né? O Vessa não quis culpar o Luciano, mas ele teve as chances, né? Se aquela bola na trave entra, se nos primeiros 10 minutos o São Paulo faz o gol, como aconteceu contra o Atlético Nacional, a coisa seria completamente diferente, né? Mas a bola não entrou, e aí você coloca tudo isso dentro da cesta e dá para entender por que o São Paulo foi eliminado pela LDU. Tem essa... eu acho que seria injusto com o Crespo compará-lo com o Zubeldia, né? Só por um detalhe, por causa do tempo de trabalho. O Zubeldia teve mais tempo, em algum momento teve até mais opções, mais jogadores para elenco, não estou falando de melhor ou pior, mas o trabalho do Crespo também, ele chega num ponto em que ele pega um time invicto, a segunda melhor campanha na Libertadores, e entrega com 2 jogos, aliás, não dá para dizer 4, mas foram pelo menos 4 jogos, né? O Atlético Nacional no Morumbi até vou relevar, mas o primeiro foi muito ruim, mais ou menos, o primeiro foi muito ruim, e esses 2 últimos foram abaixo da crítica, muito abaixo da crítica, mesmo com todas as dificuldades, o São Paulo tinha condição de fazer um papel melhor na Libertadores e chegar à semifinal. E se chegasse à semifinal, não tem essa não, o Palmeiras, não sei o que, dinheiro clássico, a coisa ia diminuir, ia movimentar muito, inclusive para o São Paulo arrecadar mais, que a situação é periclitante, né? Então, é bom a gente discutir sim o trabalho do Crespo e aquilo que ele fez no segundo tempo ontem, que virou uma aberração. Eu não estava entendendo o que ele queria com as alterações que fez no segundo tempo.